Olá, seja muito bem-vindo. O programa Trabalho Legal está no ar e nesta edição vamos mostrar. Para iniciar o mês de abril, vamos falar sobre audiência pública com a participação do Ministério Público do Trabalho, que rebateu as propostas feitas na reforma trabalhista. O listômetro colocado no site do MPT deu resultado. A lista suja dos empregadores que mantém funcionários trabalhando como escravos foi publicada. Acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e empresas destinou mais de 90 milhões de reais para instituições de saúde. O dinheiro é referente ao caso de contaminação de trabalhadores no interior de São Paulo. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho destaca em audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília, que as alterações sugeridas na CLT contrariam a Constituição Federal. No encontro foram rebatidos os argumentos a respeito da reforma trabalhista. O deputado federal Patrus Ananias concorda com a tese do MPT. O debate contou também com a participação de palestrantes convidados para expor sobre o projeto, que conta com artigos polêmicos e prejudiciais ao trabalhador. Um dos pontos defendidos pela reforma é a diminuição do número de processos trabalhistas. Durante a audiência, o procurador Eduardo Paixão alertou que o efeito pode ser justamente o contrário. O projeto de lei tem vários problemas, tem várias falhas de ordem técnica, tem várias expressões com enorme imprecisão. Então, se a intenção de alguns seus idealizadores e autores é diminuir o número de demandas trabalhistas, esse resultado não ocorrerá. Quanto mais texto com menos conteúdo e com menos apuro técnico surgir, mais ações virão à tona no Justiça do Trabalho. Segundo a desembargadora regional do Trabalho do Rio de Janeiro, o texto retira direitos do trabalhador e precisa ser revisto. O texto contradiz algumas coisas que já estão ou na CLT ou em leis apartadas. Gerando essa controvérsia do que aplicar, vai gerar mais demanda trabalhista. Então, o ideal era, já que a reforma está aí, já que há uma necessidade de atualização da CLT, de adaptação às regras atuais, que a gente então consiga depurar esse texto para chegar o que for melhor para o trabalhador e para o empresário, né, de forma a balançar essa relação. O projeto de lei 6787 está sendo discutido em 10 sessões na Câmara dos Deputados. Essas são as últimas oportunidades para discutir o tema antes que o texto siga para a votação. E a participação do Ministério Público do Trabalho é imprescindível para defender os direitos do trabalhador. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho vem trazer a visão dos membros do Ministério Público do Trabalho sobre essa reforma apresentada pelo governo federal. E a posição da ANPT é uma posição técnica, jurídica e, de certa forma, política, no sentido de ter uma atuação política aqui no Congresso Nacional para tentar contribuir com o debate e, se possível, barrar essa legislação que está sendo apresentada, quer dizer, o projeto, ou pelo menos fazer alterações favoráveis ao trabalhar. Durante as audiências, deputados federais são convocados a fazer considerações sobre o texto do PL. O projeto ele é ruim na forma e no conteúdo. Ele tem uma série de imprecisões técnicas que podem levar à judicialização e tem inconstitucionalidades abertas que, se os trabalhadores individualmente se sentirem prejudicados por acordos coletivos que lesem seus direitos, eles, sem sombra de dúvida, vão procurar a Justiça do Trabalho. O deputado Patrus Ananias escreveu um artigo intitulado Terra Arrasada, em que expõe sua visão do cenário. A reforma é um retrocesso, porque nós sabemos que o direito do trabalho tem uma referência fundamental, que é a lei. A lei que expressa o Estado democrático de direito. É a lei que garante os direitos e que promove um harmonioso convívio social. E nós sabemos que quase sempre nas relações de trabalho há uma desigualdade entre o poder do capital e aquele que só tem a oferecer a sua força de trabalho. Então, nesse sentido, é fundamental o direito do trabalho, as leis trabalhistas, para proteger a parte economicamente mais fraca. É uma relação desigual. E numa relação desigual, é fundamental também que o tratamento seja desigual no sentido de promover a parte economicamente mais fragilizada. O Ministério Público do Trabalho, pelas suas reiteradas manifestações, textos, participação aqui na Câmara, na Comissão
da reforma do trabalho, vem externando posições muito justas. Primeiro, mostrando os retrocessos que nós teremos, mostrando que isso vai aumentar também as demandas trabalhistas, ampliando a jornada de trabalho, implantando o trabalho temporário. Certamente, nós teremos mais desemprego, né? O que promove efetivamente o emprego, o trabalho, a geração de renda, é o desenvolvimento. Entendemos que essa reforma trabalhista, da forma como apresentada, ela é uma reforma trabalhista que ela não é boa para o Brasil. Ela vai trazer um enfraquecimento da classe trabalhadora, uma diminuição do poder aquisitivo da classe trabalhadora, que vai acabar impactando até no próprio não crescimento da economia. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo. O Ministério Público do Trabalho pediu o veto integral do projeto de lei aprovado na Câmara que libera a terceirização total. Não saia daí, voltamos em 1 minuto. Trabalho Legal de volta e o assunto agora é o listômetro. Um contador digital que mostrou há quantos dias o Poder Executivo descumpriu decisão da Justiça Trabalhista. O contador mediu quanto tempo o Ministério do Trabalho e Emprego atrasou para publicar oficialmente o cadastro de empregadores flagrados com mão de obra análoga de escravo, mais conhecido como lista suja do trabalho escravo. Esse é o listômetro, um cronômetro que contava o tempo de descumprimento para a divulgação da lista suja. O Ministério Público do Trabalho lançou o contador digital para medir os dias de atraso por parte do Ministério do Trabalho e Emprego para a publicação do cadastro de empregadores flagrados por sujeitarem seus funcionários a situação semelhante à de trabalho escravo. Com a divulgação da lista, os empregadores ficarão impedidos de contratar com o governo e obter empréstimos financiados por instituições públicas. Após a pressão feita pelo MPT, o Ministério do Trabalho, responsável pela publicação da lista, divulgou o cadastro de empresas flagradas empregando mão de obra escrava. Ao todo, são 68 empresas. Algumas localizadas em Minas Gerais, Santa Catarina, Roraima, Bahia, Mato Grosso, Pará e outros estados. Os empregados envolvidos e que trabalhavam em condições semelhantes à de escravo somam 688. O direito de defesa ele está garantido sim na portaria, tanto que o Supremo Tribunal Federal assim já o disse. Quando o Supremo Tribunal falou que a portaria atendia todos os princípios, estava se referindo também e principalmente ao direito de defesa, ao contraditório, ao direito das empresas se defenderem. A lista suja foi criada em 2003 e questionada no Supremo Tribunal Federal em 2014, sendo então suspensa pelo ministro Ricardo Lewandowski. Em maio de 2016, o Ministério do Trabalho alterou as regras da lista, especificando quais infrações seriam consideradas para a definição do que seria trabalho escravo. Assim sendo, a ministra do STF, Carmen Lúcia, voltou a autorizar a divulgação do cadastro. Por esse motivo, o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação judicial pedindo a publicação da lista. O pedido foi aceito na primeira e na segunda instância, estabelecendo prazo para a divulgação dos empregadores irregulares. O ministro do TST, Ives Gandra Filho, chegou a dar uma decisão barrando a divulgação do cadastro, mas foi derrubada depois que o MPT recorreu. Foram feitas as alterações na portaria interministerial, justamente para adequar a portaria a todas aquelas questões que foram levantadas pelo então presidente ministro Lewandowski. E a partir dessa nova portaria, o próprio Supremo Tribunal, por meio da ministra Carmen Lúcia, entendeu por bem liberar a publicação, no sentido de que a portaria já atende todos os princípios constitucionais. A nossa Constituição diz que o governo ele existe para o povo e é exercido pelo povo. Não faz sentido o governo esconder do povo essas empresas que são autuadas por trabalho escravo.
A divulgação dessa lista suja com o nome das empresas autuadas possibilitará que as pessoas escolham de quais empresas irão consumir. Então, os cidadãos, primeiro, vão ter conhecimento dessas empresas. Eu vou poder fazer a opção de comprar uma roupa numa loja onde já houve o trabalho escravo e numa outra que cumpre a lei. Se eu souber de antemão quem são essas empresas, eu, obviamente, vou optar por fazer a minha compra naquela empresa que paga seus impostos em dia, paga seus trabalhadores em dia. O Ministério Público do Trabalho destinou 96 milhões de reais no caso Shell-BASF para instituições de saúde do Brasil. O Hospital do Câncer de Barretos foi um dos beneficiados. O valor faz parte de um acordo firmado com multinacionais referente ao caso de contaminação de trabalhadores no sítio das empresas em Paulínia, no interior de São Paulo. Há 15 anos, a vida do seu Antônio mudou completamente. Depois de trabalhar 21 anos na mesma empresa, ele foi diagnosticado com câncer de próstata e pulmão, devido à contaminação no ambiente de trabalho. O sentimento é de muita tristeza, porque a empresa era uma empresa poderosa, ela podia ter dado uma atenção diferenciada para a saúde dos trabalhadores, uns exames mais adequados, uma intervenção mais adequada, apropriada. Isso não foi feito. Ele trabalhou na Shell, empresa atuante na cidade de Paulínia, por mais de 20 anos. A fábrica foi vendida para a BASF e interditada em 2002 pelo Ministério do Trabalho. 3 anos depois, relatório do Ministério da Saúde constatou a contaminação do lençol freático da região com substâncias tóxicas. O processo provou que a exposição dos ex-empregados tem relação direta com doenças contraídas mesmo após o fechamento das instalações. Ao todo foram registradas mais de 1.000 vítimas e mais de 60 mortes. As empresas foram condenadas a pagar 200 milhões de reais em indenização, no que é considerada a maior ação da Justiça do Trabalho. Desse valor, 70 milhões foram destinados ao Hospital de Câncer de Barretos. Graças à parceria com o MPT, um novo e moderno prédio foi inaugurado. É o primeiro centro de pesquisa molecular em prevenção de câncer do Brasil e ainda há mais por vir. Esse é o primeiro de vários projetos que serão concluídos pelo Ministério Público e a Justiça do Trabalho. Então esse prédio hoje aqui é um prédio de pesquisa, é o primeiro prédio que nós estamos inaugurando com essa destinação desse caso. Então é um processo muito importante, foi um divisor de águas na Justiça do Trabalho, não só pelo valor expressivo obtido na ação judicial, mas também pelo tratamento de saúde concedido aos trabalhadores. É uma ação inédita, é uma ação exemplar e que os frutos estão a cada dia aparecendo. Reconhecido internacionalmente, o Hospital de Câncer de Barretos atende 6.000 pacientes por dia. Pessoas vêm de todo o Brasil fazer o tratamento aqui. Só em 2016, a instituição diagnosticou mais de 14.000 novos casos de câncer. E com a abertura deste novo centro, a expectativa é de que a qualidade no atendimento e a capacitação profissional melhorem cada vez mais. São 2.500 metros quadrados divididos em 3 andares. Equipamentos modernos, tecnologia avançada e salas preparadas para realizar pesquisas nos diferentes campos da oncologia molecular. O prédio vai abrigar ainda o maior banco de amostra de tumores da América Latina. A capacidade, que hoje é de 165.000 amostras, vai dobrar de tamanho. Investimento em estrutura é imprescindível para o avanço das pesquisas. De facto, vai nos permitir dar um passo muito importante na descoberta das causas do câncer e numa possível identificação de drogas que melhor possam combater. Então, nós já tínhamos vários anos de experiência na área do câncer, da prevenção, mas utilizando métodos não moleculares, e hoje os métodos moleculares podem dar uma precisão muito maior à identificação. A inauguração aconteceu no dia do aniversário de 55 anos do Hospital de Câncer. Para comemorar o presente, a solenidade contou com a participação de autoridades locais e nacionais. E não faltou emoção em um dia tão importante. É um dia muito feliz para mim, não só como prefeito, como cidadão, como munícipe. Eu já participei de diversas inaugurações
de unidades aqui do Hospital de Câncer. Mas eu confesso que de todas, a que me deixa mais feliz e orgulhoso é a do dia de hoje. E não é para menos, o hospital se torna cada vez mais uma referência em tratamento e prevenção de câncer. Para o MPT, esse é um indício de um Brasil que pode dar certo, que dá esperanças ao trabalhador. O sentimento de dever cumprido, o sentimento de que a missão do Ministério Público ela pode se concretizar, como se concretizou aqui, num retorno para a sociedade de um dano que foi causado a todos os trabalhadores, toda a comunidade envolvida. Isso mostra como a parceria entre o Ministério Público do Trabalho e instituições voltadas ao atendimento da sociedade podem levar com que essa sociedade seja atendida de uma forma digna, de uma forma humana. O novo centro é uma vitória também para o seu Antônio. Agora ele pode ver o dinheiro da mesma empresa que trouxe tantos problemas sendo aplicado em uma boa causa. Para mim é um motivo de muito orgulho para os meus companheiros também de luta, porque não foi uma luta sozinha, foi um conjunto de trabalhadores, né? Tendo conhecimento de como atua o Hospital do Câncer aqui, o atendimento, a reversão do estado de saúde que eles dão com as pessoas, com a melhora, com a cura. E aí a gente sabe que esse dinheiro vai contribuir para que mais pessoas sejam beneficiadas. E no próximo bloco você fica por dentro do Giro MPT. Vamos mostrar como o Ministério Público do Trabalho vem atuando em todo o Brasil. Em 1 minuto. E o MPT pediu ao governo federal veto integral ao projeto da terceirização aprovado na Câmara dos Deputados. Em nota técnica, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, diz que a prática fragiliza os direitos fundamentais dos trabalhadores previstos na CLT. No texto, Fleury pede o veto integral ao projeto de lei 4.302 de 1998, aprovado pela Câmara dos Deputados, que altera a legislação do trabalho temporário e regulamenta a terceirização em todas as atividades. Na nota técnica, a gente faz uma análise sobre o projeto de terceirização, todo o impacto negativo que esse projeto pode trazer para o país, principalmente para os trabalhadores. Questões técnicas a respeito de constitucionalidade, legalidade e, com base nesses elementos, a gente pede o veto integral do projeto. A nota diz que essa aprovação fere o artigo 7º da Constituição. Pela forma como há o tratamento com relação tanto ao contrato temporário quanto à terceirização sem as devidas garantias aos trabalhadores, fere os princípios esculpidos no artigo 7º da Constituição Federal. Ressalta também que a terceirização da atividade fim dá ao trabalhador a condição de mercadoria. Pesquisas demonstram que trabalhadores terceirizados são submetidos a piores condições de saúde e segurança no trabalho devido ao menor nível de investimento em medidas de prevenção de acidentes e adoecimentos profissionais. O documento destaca ainda que, ao autorizar a subcontratação de serviços em cadeia e favorecer a contratação de trabalhadores subordinados como pessoas jurídicas, o projeto de lei contribui para a precarização extrema das condições de trabalho, fornecendo instrumental para sonegação de impostos e contribuições sociais, em grave afronta ao princípio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, da valorização do trabalho humano como princípio da ordem econômica e do primado do trabalho como princípio da ordem social. O projeto descaracteriza o contrato temporário. Na verdade, ele estende o contrato de trabalho temporário de tal modo
que vai ocorrer apenas a transformação dos contratos por prazo indeterminado em contratos por prazo determinado. Nós não temos nenhuma dúvida de que no final, ao fim e ao cabo, o que restará será a mera precarização, com a troca dos contratos hoje protegidos por contratos temporários e contratos terceirizados sem a devida proteção aos trabalhadores. Além disso, a ampliação da terceirização tende a elevar o número e a gravidade dos acidentes. E isso significa mais gastos para a Previdência Social. E estamos no comecinho do mês de abril e não poderíamos deixar de falar de algumas ações do MPT por todo o mês de março. E como você já sabe, o MPT é o ramo do Ministério Público da União que tem como atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista. E é por isso que se faz presente em todo o Brasil. Olá, esse é o Giro MPT. Você vai ficar bem informado de tudo que acontece no Ministério Público do Trabalho em todo o Brasil. Não é isso, Paulo? É sim, Thaís. Então vamos começar falando da Eternit, maior fabricante de telhas e caixas d'água de fibrocimento do mercado brasileiro. A empresa foi condenada a substituir o amianto por matérias-primas alternativas na fabricação de seus produtos. Além disso, terá que pagar 30 milhões de reais por dano moral coletivo, por ter exposto os trabalhadores ao amianto em sua fábrica em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Tudo isso é resultado de ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. O prazo para fazer a troca dos produtos é de 18 meses. A empresa também vai ter que ampliar o número de exames médicos de controle de todos os atuais e ex-empregados da fábrica no Rio de Janeiro, sob pena de multa de 30 mil reais por trabalhador. E esse mesmo valor será pago pela empresa se não arcar com as despesas de deslocamento e hospedagem para os ex-empregados que comprovadamente residam a mais de 100 quilômetros do local dos serviços médicos. E foi lançada a plataforma online chegadeagrotóxicos.org para coletar assinaturas contra o projeto de lei 6299 de 2002, que pretende ampliar o uso de agrotóxicos no Brasil. A proposta prevê a revogação da atual lei de agrotóxicos e a criação de uma lei de defensivos fitossanitários, excluindo inclusive o termo agrotóxicos da legislação. A plataforma foi criada com o apoio de diversas entidades, entre elas o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. O MPT considera que a iniciativa é um importante instrumento para a sociedade participar desse processo. Então, vamos compartilhar. #ChegaDeAgrotóxicos. E vamos compartilhar mesmo, viu, Thaís? Agora as notícias de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As Procuradorias do Trabalho nos municípios de Alta Floresta e Sinop concluíram as obras de acessibilidade. Com as reformas, os prédios estão preparados para receber pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em atendimento às regras previstas em normas específicas das orientações do Conselho Nacional do Ministério Público. As unidades agora contam com rampas de acesso, adesivos, mecanismos de sinalização e mobiliário adaptado. E em Cuiabá e Rondonópolis, as obras de acessibilidade têm previsão para começar neste mês, viu, Thaís? E no auditório do Instituto de Educação Estadual do Pará, aconteceu oficina de formação de multiplicadores do programa Escravo Nem Pensar. Esse programa já existe desde 2004. A ideia é multiplicar os conceitos trabalhados com os educadores nas oficinas de formação para serem usados nas disciplinas em sala de aula como História e Geografia. E essa é a primeira vez que o programa foi executado em nível estadual no Pará, graças à reversão de multa trabalhista de R$ 222 mil feita pelo MPT do Estado. Desde setembro do ano passado, 8 unidades regionais de educação situadas em Belém passaram a receber formação para multiplicação de conceitos sobre o trabalho escravo contemporâneo, em 633 escolas públicas espalhadas em 68 municípios. É isso. O Giro MPT fica por aqui. Até mês que vem. Até lá. E temos novidade. Agora você não precisa mais ir ao MPT para protocolizar documentos administrativos e acompanhar processos administrativos eletrônicos. Economize o seu tempo. Acesse protocoloadministrativo.mpt.mp.br e faça o seu cadastro. O programa Trabalho Legal fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Sua participação no programa sempre é bem-vinda. Para participar é muito fácil. Envie uma sugestão de reportagem para o nosso e-mail. O contato é trabalholegal.pautas@gmail.com.
As informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Nos encontramos na semana que vem.